paz do Senhor, professores de Deus. Por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Você está na sala do auxílio ao professor. É isso mesmo, lição de número 9, que estamos estudando sobre os dons de Cristo para aperfeiçoamento de quem? Dos salvos. Revista de editora Betel Dominical. Professor Tony, o que é isso? O que está acontecendo? Que revolução é essa? Que revolta é essa? O que está acontecendo? Irmãos, às vezes, não é sempre. Às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes para que as pessoas entendam que a gente não é menino, que a gente tem base, que a gente tem alicerce. Às vezes a gente tem que mostrar que o falar simples não é sinônimo de ser raso, que eu posso ser profundo e falar simples. Lembra que Jesus uma vez lá em João capítulo 6, ele começa a pregar um discurso e as pessoas disseram: duro é esse discurso. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: vocês também não vão embora? Aí João disse: para onde iremos nós, Senhor? Pois só Tu tem palavras de vida eterna. Meus amados irmãos, deixa eu ensinar uma coisa para vocês como crente. Teve a hora que Paulo teve que escrever dizendo: eu, apóstolo Paulo, segundo a vontade de Deus, na vontade de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito. Tem hora que a gente tem que nos colocar na posição do qual Deus nos chamou e nos posicionar, dizendo: eu sei para que foi que Deus me chamou. Como eu disse outro dia, você não vai ver um leão comendo grama, porque ele sabe quem ele é e para que ele foi chamado. Tá magoado, pastor? Tô nada, irmão, professor Tony. Tô não. Só quero mostrar para vocês, professores, de onde eu tiro tudo aquilo que eu passo para você. Não é só da revista da editora Betel. Não é que não seja boa, não é que não seja suficiente. Mas às vezes precisamos nos debruçar sobre alguns outros materiais. Então não confunda, essa é a frase da semana. Simplicidade com ser raso no que está ensinando. Então, a lição de número 9, os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Você é salvo? Então, os dons é para o seu aperfeiçoamento. Essa lição será aplicada no dia 20. Eita, Jesus, vamos lá? Dia 20 de novembro de 2022, nas suas Escola Bíblica Dominical presencial, mas a lição já está no canal desde segunda-feira. Amém? Estamos fazendo o nosso devocional de segunda a sábado para você estar mais ligado em Deus. E aqui nós vamos desfrutar sobre alguns assuntos. Eu vou ler apenas o tópico dos pontos e a gente vai consultar alguns brinquedinhos. Alguns nem meus são. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Olha isso aqui. Começar por aqui. Essa é da Dona Rose. Essa é dela. Olha essa daqui. Ai. Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Bíblia de Estudo de Espojal, da Dona Rose. Vocês, mulheres, foi presente que eu dei para ela aí. E eu tenho aqui, um reformado para falar de companhia para nós. Quem é esse? Hernandes Dias Lopes. Eita, Jesus, onde é que eu vou colocar tanta coisa? E o meu xodó. Olha a cor disso aqui, gente. Misericórdia. A capa nem é dela mais, porque as folhinhas, caindo. Que folha que é essa aqui? Isaías 54. Eita, Isaías 55. Caiu a folhinha,
A vontade de Deus, o estudo sobre a vontade de Deus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermo, quando a sua alma se pesou por expiação de pecado. Verá a sua posteridade prolongada os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui tem um estudo sobre a vontade de Deus na vida de Jesus. Eita, professor Tony. Vamos lá? Vamos lá. Nosso título, os dons de Cristo para aperfeiçoamento dos salvos. Eu fico falando santo, porque santo e salvo para mim é o mesmo sinônimo para mim, tá bom? Vamos somente ler a introdução, para ficar em título de introdução. Diz assim, deixa eu esqueci de dar o play ali no celular para saber quanto tempo eu vou falar com vocês. Hoje será bem breve, ou não. Introdução. O apóstolo Paulo nos faz ver que o Senhor, que venceu e foi exaltado, segundo a sua graça, concede à sua igreja dons necessários para o pleno desenvolvimento do corpo de Cristo, para que alcancemos a maturidade necessária. Maturidade só se encontra de duas maneiras: orando e estudando. Não há outro jeito, professores. Ponto 1. Conhecendo os dons ministeriais. Você quer começar por onde? Pela revista? Você quer começar pelas Bíblias? Vamos começar por onde? Os dons ministeriais. Vamos começar pelos menores? Vamos lá. Vamos falar dos dons ministeriais. Vamos começar por aqui, ó. John Stott. Cristianismo equilibrado. Vamos começar primeiro com essa introdução que fala John Stott aqui. Diz assim: houve uma época, por exemplo, quando o Espírito Santo era mencionado como uma pessoa mais negligenciada da Trindade. Mas em reação a isto, alguns têm agora ficado preocupados com a doutrina do Espírito Santo. Ou seja, por muito tempo foi negligenciado o Espírito Santo. E John Stott diz que houve uma necessidade de trazer o Espírito Santo para o lugar de onde ele nunca saiu. Quem quis tirar foram os homens, mas ele continuou no lugar dele. Ele continua logo depois da Segunda Guerra Mundial e através da influência de Billy Graham, ou seja, John Stott foi influenciado por Billy Graham, que a gente vai ler daqui a pouco. A ênfase era sobre evangelismo em massa, destacando particularmente sobre a salvação pessoal. Hoje não ouvimos muito sobre evangelismo pessoal e existe uma ênfase marcadamente nova sobre as implicações sociais do evangelho. Então, a era do Billy Graham, aquele evangelismo em massa, não se vê mais. Mas nós temos aqui, trazendo de volta a essência do Espírito Santo. E aqui, John Edward. Conhece? Deve conhecer. Tem que conhecer a verdadeira obra do Espírito Santo. O que ele nos diz aqui sobre a verdadeira obra do Espírito Santo? As influências santificadoras comuns do Espírito de Deus são a finalidade de todos os dons extraordinários, como o apóstolo mostra em Éfeso, capítulo 4, do 11 ao 13. Eu acho que a gente vai ler essa Bíblia grandona aqui, hein? Essa King James aqui. Vamos ver daqui a pouco. O único mérito que elas têm é de estarem sobrenatural a tal fim. Se não fosse assim, dificilmente traria algum proveito. Pelo contrário, somente agravaria a degradação pessoal. Tem um dito desde o começo. Para que serve os dons? Para aperfeiçoamento, tá aqui, ó, dos salvos. É para isso. Então foi isso que
querido Jonathan Edwards escreveu na sua obra A Verdadeira Obra do Espírito Santo. Vamos falar do mestre Dr. Billy Graham. Esse fala com propriedade, hein? O poder do Espírito Santo. O que Billy Graham aqui nos fala? Ele fala algo bem interessante. Daqui a gente parte para todas as outras Bíblias, professores. Se debruce, se lance, se gaste para ensinar a palavra de Deus. Ele diz assim: em 3 passagens do Novo Testamento, faz uma lista dos dons do Espírito. Romanos, anota aí. Ô, gente, deixei minha canetinha do outro lado, lá na outra mesa da aula. Mas tem caneta ali, mas vai riscar meu livro. Não pode. Romanos capítulo 12, do versículo 6 a 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 10. Efésios capítulo 4, verso 11. Já lemos ali. A outra lista em Pedro. Sabia que lá em 1 Pedro, eu sei que eu acho que eu marquei em algum lugar, acho que é a Bíblia da Mulher que a gente vai ler. 1 Pedro, capítulo 4, 11, fala sobre dons também. Ou seja, 4 listas, 3 conhecidas e uma nem tanto, que é 1 Pedro, que vamos ler daqui a pouco. Continuando, mas parece que está repetido, que já consta em outras listas. Acho que por isso que não se fala tanto sobre os dons, lá em 1 Pedro, carta, né, de 1 Pedro, epístola, capítulo 4, 11. Está aqui registrado Billy Graham falando dessas 3 listas que a gente tem. Vamos falar aqui, o Barclay, eu creio que pronuncia assim. Se não for assim, você lê aí e pronuncia da maneira correta. Na dinâmica do Espírito Santo. Eita, dons espirituais é o título aqui. Página 173. Aonde começo? Vou começar aqui, ó. As pessoas batizadas no Espírito Santo, assim é declarada em geral, receberam vários dons. E nenhum cristão fica inteiramente sem nenhum dom. Eita glória! Portanto, o ministério de todos os membros, conseguido pelo fato de se discernir e direcionar os dons de cada cristão, deve tornar-se prática padrão de todo o corpo de Cristo na terra, e os padrões de comportamento congregacionais precisam ser suficientemente descentralizados, flexíveis, calmos, a fim de permitir e não inibir esse ministério. Tá aí. Mais um do John Stott. Deixa aqui o livro pertinho de mim aqui. Eu vou virar assim para vocês. Espera aí, deixa eu organizar aqui, botar por tamanho. Isso, garoto. Fica aí. Mais um do John Stott. Batismo e plenitude do Espírito Santo. O que ele vai nos dizer aqui? Vamos ver aonde eu começo. Aqui, ó. É louvável que a motivação do autor em limitar os dons a 9 seja traço num paralelo com o fruto do Espírito, que tem 9 partes. Mas é um erro querer restringir o número desta maneira. É verdade que a primeira lista registrada no começo de 1 Coríntios aparece 9 dons. Você sabe disso. Também é verdade que a segunda lista no fim do mesmo capítulo também abrange 9 dons. Mas somente 5 destes coincidem com a primeira lista, de forma que mesmo em 1 Coríntios são pelo menos 13 dons. 13 dons. Depois há uma lista de 7 dons em Romanos. Billy Graham já falou isso aí.
dos quais 5 não ocorrem em nenhuma lista de 1 Coríntios 12. Outra lista de 5 dons em Efésios capítulo 4, dos quais 2 são novos. 2 são novos. Nem se encontra em 1 Coríntios capítulo 12 e nem se encontra em Romanos capítulo 12. Vamos lá, ele continua falando. Além de outros 2 dons citados em 1 Pedro capítulo 4. E o que quer dizer esse dom? Se alguém fala, ainda não receberam menção específica antes. Não tem nenhuma das listas. Que dom é esse? Se alguém fale. Falar o quê? Que dom é esse da fala? Que não foi mencionado em lugar nenhum sobre falar. Foi falar as palavras de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de profecia, palavra de interpretação de línguas. Mas o dom da fala, que fala? Irmão, não limita o Espírito Santo, não. Não tenta colocar ele na caixinha, não, que ele não cabe não, tá bom? Deixa aqui. Vamos lá, vamos ver agora para vocês aí, mulheres, ó. Minhas professoras. Deixa eu ver esse fitilho aqui, onde é que está? 1 Pedro, capítulo número 4, versículo, misericórdia. Bem que a minha Rose disse, amor é pequena letra. Aqui, 4:11. Diz assim, mencionados por Pedro, são dons de fala. Se alguém fala, o dom de servir, se alguém administra. A esses, uma terceira categoria deve ser adicionada, algumas vezes chamada de dom de sinais. Isso mesmo, baseados no título atribuído a eles, em Hebreus capítulo 2, do 3 ao 4. Diversas listas de dons espirituais são encontradas no Novo Testamento. Vou repetir para você. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, Hebreus capítulo 2 e 1 Pedro. Tá bom? Tudo lista. Agora, na Bíblia de Estudo aqui da minha Rose, tem aqui, você sabia que ela considera aqui essa revista da mulher hospitalidade como um dom? Pois é, nem todo mundo sabe receber as pessoas em casa. E então, a escritora aqui coloca como sendo um dom hospitalidade. Meu Deus, como é que eu vou mexer nessa Bíblia, Jesus? Olha o tamanho disso aqui, gente. King James, 611, Bíblia de Estudo Spurgeon. Meu Deus. Com calma que essa não é minha, não. Vamos lá. Isso. O que eu separei aqui para a gente ler na Bíblia de Estudo? Efésios capítulo 4. Aqui, ó. Spurgeon diz assim: não são todos parecidos, não são todos apóstolos ou profetas, não são todos iguais, visto que pastores não estão no mesmo patamar que os apóstolos, não são todos que fazem os mesmos trabalhos, pois todos os professores não podem profetizar, nem o profeta sempre pode pastorear e cuidar de um rebanho. Jesus Cristo concedeu dons diversos. Porque aqui ele fala o que? Quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores, porque King James coloca como professores, né? E aperfeiçoamento do caso do ministério. Então, são 5 ministérios. Olha só isso. Puxa, meu Deus do céu. Deixa eu ver como é que eu vou colocar essa Bíblia aqui. Deixa eu colocar. Meu Deus, onde eu vou colocar isso aqui, gente? Deixa eu colocar ela aqui. Fica aí. Essa não é minha, não. Essa aqui é minha. Já ouviu falar? Bíblia de Estudo Scofield. Ô, Jesus, está descascando. Faz isso não, Bíblia. Bíblia de Estudo Scofield. Vou falar sobre o quê?
também sobre Efésios. Efésios, capítulo de número 4, versículo 11. Ele começa dizendo, em 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 28, o Espírito Santo dota os membros do corpo de Cristo de dons espiritual, dando-lhe capacidade para o desempenho de serviço variados aqui. Certos homens dotados pelo Espírito, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, são os dons que Cristo glorificado concedeu ao seu corpo, a igreja. Em 1 Coríntios, os dons são capacitações espirituais para um serviço específico. Em Éfeso, os dons são homens que têm essa capacitação. Ainda tem mais aqui, Efésios capítulo 11. Ao conceder homens com dons, o Senhor determina de forma providencial ou de forma direta, mediante o Espírito Santo, os lugares onde deveria servir. Algumas igrejas ou alguns lugares necessitam de um dom. Um evangelista, outro necessita de um pastor, outro de um mestre. Absolutamente nada no serviço cristão fica para ser decidido ou escolhido pelo próprio homem. Nem mesmo um apóstolo podia escolher seu lugar para servir. Por que ele cita isso aqui? Porque quando Paulo queria ir para a Ásia, ele foi impedido. Atos capítulo 16. Nem os apóstolos escolhiam o lugar aonde tinha que servir. Meu Deus do céu. Certo, meus irmãos? Tá aqui a revista. Opa, minha Bíblia aqui. Fica aí, vou ler você daqui a pouco. Certo? Vamos lá agora para o ponto número 2. Distribuição dos dons. Distribuição dos dons. Ô, gente. Quem eu vou ler primeiro? Uma Bíblia reformada ou uma Bíblia pentecostal? Reformada ou pentecostal? Antônio Gilberto ou Hernandes Dias Lopes? Escolhe, irmão. É isso aí. Simplicidade não é sinônimo que não haja profundidade. Vamos ver aqui a nossa pentecostal, nosso xodó. Eu fiz uns post-it aqui, ó. Na verdade foi a minha Rose que fez os post-it aqui. A Rose fez os post-it para mim. Post-it no livro de Romanos, capítulo 12. Ela colocou aqui: evangelista, pastor, mestre, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, novamente, repete, né? Interpretação de línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento de línguas. Aí a gente vira a página também. Opa! Continua. Mais uma vez fala de profecia, ministério ou ministrar, ensinar, né? Ensino, exortação, que é animar, contribuição, doar, é dom, presidir, misericórdia, apóstolos e profetas. Tá tudo aqui, irmãos. Então tá aqui nossa Bíblia pentecostal. Nessa conta deu 21 dons. E a nossa revista menciona 21 dons. Sabia disso? Você tem revista? Professor, você está tirando da sua cabeça. Tô não, porque eu sou crente. Revista, ponto 3. Variedade de dons e a multiforme graça de Deus. Olha só o que diz aqui, ó. 21 deles são alistados no Novo Testamento. Tá vendo aí, crente? Não é ideia da cabeça do professor Antônio, não. Tá aí. Deixa aqui mais um brinquedo. Agora vamos ver um reformado? Misericórdia, Jesus. Um reformado falando sobre batismo com o Espírito Santo. É sério, Hernandes Dias Lopes vai mandar tomar essa Bíblia de mim. Porque Hernandes Dias Lopes, eu digo que ele é o único reformado pentecostal do Brasil. Hernandes Dias Lopes é o único reformado pentecostal do Brasil. E ele faz um estudo, irmão. Essa Bíblia aqui, quem me deu foi o meu amigo Alexandre. Trabalhava com ele, ele me deu de presente. Alexandre, meu amigo Xandão.
ele me deu de presente de aniversário. Faça o mesmo, dia 2 de janeiro completa o ano, só pedir o endereço. Aí o Hernandes Dias Lopes, ele vai justamente, eu pentecostal, ele vai me disponibilizar uma pregação expositiva sobre os dons espirituais. É sério, Hernandes Dias Lopes, você vai fazer isso? Ele fez aqui, ó. Esboço expositivo de Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. Título, deixa eu pegar assim, senão eu não consigo enxergar, porque eu estou quase sem espaço aqui. Os dons espirituais. Deixa eu ver o que Hernandes Dias Lopes colocou aqui. Olha, é reformado, irmão, vigia. Ele não é pentecostal não, ainda não, né? Qualquer dia ele sai rodando no manto. Você já viu a pregação dele? É uma animada. Esse reformado aqui é pentecostal, não tem jeito. Ele coloca, os dons mencionados aqui são divididos em duas categorias. Dons de fala, profecia. Não, mentira que o Hernandes Dias Lopes colocou isso aqui. Página 1503, se você tem essa Bíblia, tá bom? Dividido em profecia, ensino e exortação. Ensino, professores, ó, é nós. Os dons de serviço, servir, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Ele começa profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidir. Isso mesmo, presidir, isso, e misericórdia. Aí aqui do lado ele continua, Romanos capítulo 12, outra pregação expositiva a respeito do amor. Então você tem um estudo de Hernandes Dias Lopes sobre os dons espirituais. É forte, né? Pentecostal. Hernandes Dias Lopes é pentecostal. Espera aí, agora deixa eu me organizar aqui. Deixa eu colocar essa aqui. Agora vamos para esse aqui, ó. Wayne Grudem. Esse aqui é outro xodó. Todo gastazinho. Vamos ver o que ele vai. Todo gastar. Aonde foi que eu marquei? Vamos ler. Marquei aqui. Vamos ver. Vamos ver. Aqui ele tem uma visão bem interessante. Eu vou ler as duas. Estou lendo tudo, irmão. Estou te mostrando de onde tiro. Não é da cabeça dessa cachola, não. A gente vai tirando um pouquinho de cada coisa aqui. A gente vai aplicar uma boa aula para você. Então aproveite, você que não é inscrito, você que ainda não curtiu, você que ainda não comentou, você que ainda não compartilhou. O professor Tony hoje está mostrando as suas ferramentas e mostrando de onde ele tira tanto subsídio para você. Repito, simplicidade não é sinônimo de ser raso. Uma coisa não anda com a outra, não tem nada a ver com a outra. Eu posso ser muito profundo, mas falar simples, porque para mim o que interessa é você entender o que eu estou te dizendo. Teologia sistemática, falando doutrina e aplicação da redenção, batismo e plenitude do Espírito Santo. Nessa teologia sistemática, foca assim. Portanto, embora uma experiência de ser cheio do Espírito Santo possa ressaltar no dom de falar em línguas ou o uso de alguns outros dons experimentados anteriormente, pode também vir sem o dom de falar em línguas. Professor, por que você colocou isso? Ele acredita, ele diz que tem respaldo para acreditar que nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas, mas ele acredita que ainda hoje, podemos ser batizados com o Espírito Santo e desenvolver o dom sem a evidência do Espírito Santo. É o ponto de vista dele? Concorda, professor? Em parte. Em parte. Ele continua. Vamos lá? Na realidade, muitos cristãos, através da história, têm experimentado experiência poderosa de serem cheios do Espírito Santo, que não foram acompanhados do falar em línguas. Com relação a estes outros dons, devemos dizer simplesmente que o Espírito Santo o distribui como lhe apraz a cada um individualmente. Por isso que eu disse que eu acredito, que eu concordo em parte. O que eu acredito que ele fala aqui, o Espírito Santo não é limitado, meu irmão. O Espírito Santo não vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, nem eu que mando. Está aqui, 1 Coríntios capítulo 12, verso número 11.
minha teologia sistemática. E o meu comentário bíblico? Eita, comentário bíblico, vida nova, misericórdia. Se jogar isso aqui em um, se não expulsar o demônio, mata o endemoniado. Jesus. E agora? Peraí, deixa eu me organizar aqui para abrir aqui. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro aqui. O primeiro é Romanos. Romanos capítulo 12, o versículo aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler Romanos capítulo 12, do 3 ao 8. Ele dá ênfase. Apesar de Paulo não mencionar aqui explicitamente o papel do Espírito Santo em seu envolvimento, fica explícito pela referência dos dons carismáticos, né? Paulo menciona dons específicos em duas outras passagens. 1 Coríntios, capítulo 12, em Efésios, capítulo número 4. Em uma comparação desses textos, revela que em nenhum deles ele está buscando fornecer uma lista exata. Eita glória! Não tem uma lista exata. Daqui, de fora a fora, não tem nenhuma lista exata. Antes, em cada passagem, Paulo seleciona exemplos que são relevantes para o seu propósito. O objetivo de Paulo, neste momento, é incentivar cada cristão a usar os seus dons de maneira enérgica e apropriada, e não se preocupar com os dons com que os outros possuem. Ponto. É isso que eu estava dizendo. Você tem o seu dom, eu tenho o meu, porque o Espírito Santo nos concedeu. Paulo resume os diferentes dons, serviços e atividade do Espírito sobrenatural: conhecimento, fé, cura, poderes, milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas e suas interpretações. Tudo isso é atribuído ao Espírito Santo e sua distribuição a cada um, uma decisão sobrenatural do Espírito Santo. É isso aí, Paulo. Comentário bíblico, vida nova. Vamos ler agora aqui em Efésios capítulo 4, num comentário bíblico. Ele diz assim... O versículo 11 exemplifica os dons da vitória de Cristo ao apontar alguns tipos de líder da igreja. Paulo não está restringindo o cumprimento de Salmo 68, 8, uma profecia de Salmo 68, 18. E a esses dons, a expressão, por isso diz, que introduziu a situação, mostra que Paulo enxerga todos os diferentes dons do versículo 7 também como dons de vitória de Cristo, porque ele concede o Cristo vitorioso, o Cristo glorioso, que é a introdução da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel Dominical. O apóstolo o está destacando, contudo, propositadamente para a forma em que eles regem a forma do crescimento da igreja unificada. Paulo está dizendo, essa profecia de Salmo 68, 18 é sempre para o crescimento da igreja. Vamos ver se tem algum post-it. Tem mais um post-it aqui. E aonde que é esse post-it, Jesus? O último post-it aqui vai falar de 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10. É o comentário, tá? Comentário bíblico. Diz assim: cada um significa que cada cristão tem algum dom para exercer. As observações de Pedro acerca do uso dos dons são significativos em vista do fato de que Jesus falou acerca deste tópico especificamente a Pedro em Lucas capítulo 12, do versículo 42 ao 48, acerca de multiforme
multiforme. Versículo 1, 6, em que a mesma palavra grega é usada vários, são vários dons. Eita glória, agora você fica aqui, garotão. Aí você fica aqui. E agora vamos abrir aqui. O que é isso aqui, gente? O que eu marquei aqui? Não marquei nada. Isso aqui é Mateus. Meu Deus do céu. É tanto post-it, Jesus. Vamos lá. Post-it na... Deixa eu mostrar no primeiro livro, né, gente? Como é que vai? Enciclopédia da Vida de Jesus, da editora Central Gospel. É isso mesmo. 600 fotos. É bonito, hein? Ó. Enciclopédia da Vida de Jesus. Vamos ver? Lá no finalzinho, vamos falar sobre o quê? A promessa do Espírito Santo. Quero terminar falando para você da promessa que foi cumprida, que foi falada, que foi mostrada. O próprio Jesus falando aqui. Essa é a enciclopédia da vida dele e ele prometeu o Espírito Santo para você. Promessa do Espírito Santo. Em seguida, Jesus prometeu aos apóstolos enviar-lhe o Espírito Santo, que permaneceria para sempre com eles. Agora é interessante, bem assim. Lá vai eu com as minhas confusões. O pessoal fala que não existe mais apóstolos. Mas Jesus disse que deixaria com os apóstolos o Espírito Santo. Então, logo, se não existe os apóstolos, também não existe o Espírito Santo. Eu tenho essa cabeçona por causa disso. Porque se Jesus está dizendo que deixaria o Espírito Santo para sempre com os apóstolos, e se alguns dizem que não existe mais apóstolos, então logo não existe a ação do Espírito Santo. Mas como é que fica a minha vida se a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem me convence do pecado, da justiça, do juízo? Eu sou pentecostal, meu irmão, como diz na minha terra, até o tutano. Vamos lá, João capítulo 14, do versículo 15 ao 17. E se amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha aí. Com os apóstolos. Existem apóstolos? Cuidado com a sua resposta. O Espírito Santo, na verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Mas vocês, os apóstolos, não é vocês não, é os apóstolos. Ironia, nós. Mas vós o conheceis. Aí, nós conhecemos, nós. Porque habita convosco que está em mim. Se eles não querem o Espírito Santo, eu quero. Mas, continuação aqui, sem ser Bíblia, agora o comentário. O Consolador é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Não gosto do termo, mas eu entendo. Por ser obrigado a deixar os discípulos, Jesus enviaria o Espírito Santo para substituí-lo como guia da igreja. Opa! Da igreja. Tem igreja hoje? Então tem Espírito Santo. Porém, mesmo depois de enviar-lhe o poderoso Consolador, o próprio Jesus prometeu voltar, glória, e estabelecer morada entre os apóstolos de modo também permanente. Vamos ler Bíblia mais uma vez? Vamos ler Bíblia mais uma vez. Vamos lá. João 14, 18 a 24. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, tá? Foi outro Judas. Senhor, de onde vem que há de manifestar a vós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Eita glória! É só guardar a palavra que eu sou amado por Deus. E viveremos para Ele, e faremos nele morada em Deus. Oh Jesus, morada em Deus. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ponto. Tá aí, irmão. Deixa eu virar tudo para vocês aqui, ó. Deixa eu colocar assim. Aqui. Tá aí. Deixa eu virar aqui. Para vocês. Deixa assim. Tá aqui para vocês. Cansei. E a minha xodó. Minha xodó não pode ser daqui não. É a minha Bíblia pentecostal de estudo. Que você tenha uma excelente aula, professores. Professores, fica firme. Deus é bom o tempo todo. E Deus sabe para que te chamou. Se esforce. E se você não é professor, eu convido você a se esmerar na presença do Senhor. Bíblia, revista... Falei tanto de Bíblia, né? Revista da editora Betel Dominical, a Igreja e o Espírito Santo. Se você quer entender como ler tudo isso e preparar uma aula, curso na descrição do vídeo. Então você pode clicar aí na descrição do vídeo e adquirir o curso Simplificando a EBD. A minha responsabilidade como professor é ler tudo isso aqui e resumir de maneira simples, clara e objetiva para você. Tá bom? Quanto custa, professor? R$ 37,00. Aproveita aí, irmão, final de ano, compra esse curso que você vai te abençoar. Muitas pessoas que o celular está vendo aí acabando a bateria, 5%, senão eu ia abrir para você. Será que dá tempo, Jesus, antes de acabar a bateria? Fica aí, irmão, deixa eu falar um negócio e mostrar para vocês uma coisa aqui. Ô, Jesus, será que vai dar tempo? Imagem, rapidinho. Ó, não, aqui não. Ô, Jesus, ainda abre errado. Download aqui. Vamos ver se eu consigo ler para vocês algum, ó. Lucinda comprou. Deixa eu ver mais. Jerônima. Mônica. Meu Deus, porque a tela tá apagada aqui, ó. Ana Lúcia. Francisco. Denilton. É isso mesmo, Denilton. Josias, isso, o senhor Josias também comprou. Wagner, Márcia, é isso mesmo, Márcia. Tânia, minha amiga Tânia também comprou. E tem a nossa irmã Odete, que também comprou. Deixa eu fazer um convite para você que é de Barueri. Eu vou estar aí no dia 18 de dezembro, dando um encerramento do trimestre da revista da editora Betel Dominical na igreja da Ministério de Madureira, lá em... O que eu falei, gente? Barueri. Lá em Barueri. Minha amiga Odete, coloca o nome da tua igreja aqui para o pessoal que é da região aí de Barueri. Eu vou estar lá com a dona dessa Bíblia, que é a patroa, a dona Rose, dando um ganchinho para as mulheres. Vou estar com o líder dos novos convertidos da nossa igreja, meu irmão Everton, e estou levando a Tami, que além de ser esposa do Everton, cuida das crianças. Então, a gente vai estar lá fazendo um encerramento de trimestre. Que hora, professor? Às 18 horas. De manhã vai ter escola dominical normal na igreja dela e à noite o encerramento. Tá bom? Professor, e se eu convidar o senhor vem? Vou. Se for aqui na região de Diadema, na região aqui do ABC, apesar que Barueri não é região do ABC, é um pouquinho longe, mas a irmã Odete disse que a igreja quer me levar para lá e eu vou. Então, se você quer que a gente vá lá, essa equipe ou eu sozinho lá para falar de Jesus, dar encerramento do trimestre, eu vou. Aproveita aí que a agenda está livre no final do ano, porque o final do ano é bem restrito por causa do final do ano. Tá bom? Então tá aí. É isso que o professor Tony faz para preparar a aula para vocês. Então que Deus te abençoe, você tenha uma excelente aula na sua igreja. E não deixe ninguém menosprezar
o seu dom, porque se é ensino, que haja dedicação. Que Deus te abençoe. Eu te espero amanhã de manhã no nosso devocional.